Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Michael Bisping, mas calma, sim, a gente está em 2025 e eu estou falando do Michael Bisping e por quê? Saíram algumas declarações dele falando sobre aquela situação do olho dele. Caso você não saiba, o Michael Bisping ficou cego de um olho depois, principalmente, segundo ele, de ter enfrentado o Vitor Belfort lá em 2013, né? Ele acabou tomando ali um golpe, né, muito forte, um chute ali, ele acabou fazendo diversos procedimentos naquele olho e ele acabou tendo problema, né? Acabou perdendo de vez a visão. Depois, né, recentemente entre aspas, né? Ele participou ali de uma conversa, tá? Acabou tirando um olho de vidro. E o questionamento que eu fiz na época, quando eu fiz vídeo falando disso, e que as pessoas fazem até hoje, é como esse cara conseguia passar nos exames médicos para poder lutar. Porque ele não só lutou depois de ter ficado sem enxergar, ele foi campeão do UFC, campeão peso médio, mesmo sem enxergar de um olho. E ele deu algumas declarações recentes, tem a notícia lá no site da ESPN, né? E ele acabou dizendo ali, né, nessa participação dele no podcast Jackson, não sei se assim pronuncia, mas enfim. E ele acabou explicando ali para o Quinton Rampage Jackson como ele fazia para burlar os exames médicos. E é isso que eu vou ler aqui. Ele falou isso aqui, ó. Eu mentia pra caramba, né? Em todos os testes. Eu tinha até um código com o meu técnico, o Parilho. Eu sempre passava nos testes, mas no dia da luta, as comissões queriam reavaliar, sempre checar a minha visão, porque ele já tinha o olho um pouco estranho, né? Não tinha o olho de vidro e tal, mas ainda tinha um olho estranho ali. Aí ele fala: na época, eu não tinha o olho de vidro, então eu ficava com muito medo. Eles cobrem o olho bom e perguntam quantos dedos eu estou vendo. Então eu combinei com o Parilho, que era para ele tossir se fosse um dedo, bocejar se fossem dois e etc. Ninguém nunca percebeu, eles só perguntavam se eu conseguia enxergar, e eu respondia que sim e provava. E depois que o Bisping ficou sem enxergar, ele ainda fez 11 lutas e venceu 7, tá? Incluindo uma muito polêmica, né, em 2016 contra o Anderson Silva. Aquela luta me revolta até hoje, né, porque o Anderson dá aquele knockdown, praticamente vence a luta, mas aí a luta não acabou, e aí o Anderson perde na decisão, depois o Anderson dá entrevista e fala de corrupção e tal, então foi bem polêmica aquela performance ali, mas enfim, ele acabou vencendo e no mesmo ano, inclusive em 2016, foi quando ele conquistou o cinturão contra o Luke Rockhold, né? E ainda conseguiu defender com sucesso contra o Dan Henderson. Então, ele ganhou do Anderson, ganhou do Rockhold, ganhou do Dan Henderson, conseguiu o cinturão, tudo isso sem enxergar ali de um olho, né? E depois, posteriormente, ele acabou perdendo o cinturão para o George St. Pierre. Quando o St. Pierre volta, sobe de categoria ali, né? E enfrenta ele, consegue tomar o cinturão. Isso lá no UFC 217, no ano de 2017, né? E depois ainda ele voltou meio que rápido, enfrentou o Kelvin Gastelum e acabou também perdendo feio ali e acabou decidindo se aposentar, né? E aí acabou virando comentarista e etc. Então, ele é um cara que conseguiu, né, fazer coisas ali, ter resultados que assim, ainda é inimaginável. Porque assim, a gente tem, muita gente vai falar, provavelmente aqui embaixo, né? A gente tem o Chara Magomedov, né? O Charabutin Magomedov que está no UFC, né? Ele tem luta marcada contra o Michael Page, dia 1º de fevereiro. É um UFC Fight Night, né? Que tem a luta do Adesanya na luta principal contra o Mavov. E ele é um cara invicto, né? Ele tem 15 vitórias, nunca perdeu. E é um cara que é cego de um olho. E não é como o do Bisping, né? Que, ele disfarça e ninguém sabe. Todo mundo sabe que ele é cego, porque o olho dele tá completamente marcado ali. Todo mundo sabe da história lá, que ele acabou ficando cego, então é um negócio que todo mundo sabe. Só que é o que acontece, ele acaba não lutando, não conseguindo lutar nos Estados Unidos, né? Então existem comissões que dificilmente vão aprovar que esse cara lute. Tá? O Michael Bisping, como eu disse, conseguiu lutar em vários lugares porque ninguém sabia que ele era cego, né? Já o Magomedov, aí o Chara Magomedov, vai ter essa dificuldade, porque todo mundo sabe que ele é. Então vai ter lugar que vai deixar e vai ter lugar que não. E o que eu acho disso? Cara, sinceramente, eu não entendo o porquê não deixar, né? Porque proibir o cara de lutar. O cara tem 15 vitórias no cartel profissional dele. E ele, assim, é um cara invicto, ele luta muito bem, é um cara que tem totais condições, é notável, né? Que ele tem condição de se virar, né? Fora que o cara, ele assume o risco ali, né? De estar lutando mesmo tendo uma desvantagem, né? E não é só esse caso de não enxergar. Pô, a gente já teve atleta profissional surdo, a gente já teve e tem, né? Atletas que não tem uma parte do braço ou não tem, né? Assim, do cotovelo para baixo e tal. E são caras que lutam demais e que vencem. Então, eu não consigo entender muito
né, o porquê. Então, assim, eu estou deixando claro, é uma desvantagem, é óbvio, né? Imagina, o cara é da trocação, vai lutar com o Michael Page sem enxergar de um olho, né? Mas o cara se adaptou e, como eu disse, ele tá invicto. Então, no caso, o Michael Bisping precisou, né, para continuar com o sonho dele de lutar, de tentar ser campeão, né? Ele precisou aí mentir ali para, enfim, conseguir passar nos testes, né? E o técnico dele ajudou e tudo. Mas ele conseguiu provar, né? Porque se soubessem que ele era cego, não ia deixar ele lutar. Ele conseguiu provar que ele mentindo ali, né, mas lutando, ele conseguia ser competitivo. Então, ele não só foi competitivo, como ele se tornou campeão. Então, depois desse caso dele, eu não entendo ainda por que existem algumas, não são todas, óbvio, algumas comissões que não liberam, né, o Chara, por exemplo, para lutar, né? Mas, enfim, vamos ver se isso acaba mudando depois, e ainda bem que existem comissões que aprovam. O Chara vai conseguir lutar aí no UFC agora do dia 1º de fevereiro, e tem diversos outros lugares ali que ele acaba conseguindo lutar, né? Se a gente for olhar até o cartel do Chara, ele fez as lutas dele recentemente, né, em Abu Dhabi, né? As duas últimas foram em Abu Dhabi, teve ali, na verdade, das últimas 4, 3 foram em Abu Dhabi, teve uma em Riad, e aí antes do UFC, né, ele acaba lutando ali na Rússia, ele chegou a lutar no Rio de Janeiro, né? Então ele luta em lugares que não implicam, né? Como a China também. Então vamos ver, né? Vamos ver se um dia ele consegue lutar nos Estados Unidos, se liberam, né? Eu acho que os caras são chatos e não vão acabar liberando, não. Mas como eu falei, né? O Bisping já provou que dá para ser competitivo, o Chara vem provando, isso no caso só falando de olho, mas tem atletas aí, como eu falei, que tem outras limitações, limitação é uma palavra forte, né? Mas tem uma desvantagem, mas ainda assim o cara consegue entregar desempenho, né? Então eu acho que deviam liberar. Mas não sei, né? Eu tô dando minha opinião aqui, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Vocês acham que as comissões, no geral, né, eu falo, deveriam liberar, assim como algumas já liberam, ou vocês acham que não, deviam fazer como é nos Estados Unidos, proíbe e não deixa o cara lutar? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!